comecei a servir ao Senhor, não tenho mais. Antes de servir ao Senhor, olha o pensamento. Eu tinha uma vida mais tranquila, mas agora que comecei a servir ao Senhor, poxa, eu não tenho paz. E assim sucessivamente. E a palavra de Deus vai nos ensinar um texto que eu amo muito, que é muito significativo e muito atual, apesar do tempo, do período do tempo que foi escrito. Está lá no Antigo Testamento, está lá no livro de Salmo, há mais de 1.200 anos antes da era cristã. E o seu autor e o seu escritor chama-se Asaf. Asaf, ainda que você conheça, mas não vou falar assim mesmo, Asaf era um garoto que foi achado pelo rei Davi. E Davi se apegou muito a esse jovem. E esse jovem possuía muitos talentos, porque Deus dera esse talento a Asaf. E na concepção do templo, e diante da configuração, tanto do templo quanto uma liturgia que começava a acontecer, no tempo do templo de Salomão, Asaf começou a aparecer. Asaf começou, não Asaf propriamente dito, mas o talento de Deus sobre a vida de Asaf. E em pouco tempo, Asaf se transformou no regente mor dos 7 corais que existiam na época no templo. Então você imagina um garoto, que o rei se apaixonou, que o rei tomou para si, poderia estar usufruindo de todas as regalias de um rei, mas o foco daquele garoto, daquele adolescente que iria se transformar em um homem, já era Deus. Já era Deus. E a partir do templo, a partir dos cultos, claro que os cultos naquela época não tinham nada a ver com os cultos de hoje. Deixa bem claro isso. Mas estavam na casa do Senhor. E Asaf cresce, Asaf se torna homem, Asaf se torna conhecido, Asaf se torna pai de família. Até que chega um tempo que as coisas começam a apertar. Em todos os níveis na vida de Asaf. E todas as vezes que ele chega em casa, a esposa pergunta: trouxe alguma coisa nova para os seus filhos? Trouxe alimento? E aí ela lançava em rosto: meu vizinho tem tudo do bom e do melhor. Você viu a roupa nova que fulano deu ao filho dele? Você viu o vestido novo da nossa vizinha aqui? Eles comem tudo do bom e do melhor, e nós que servimos ao outro. E você que serve o Deus vivo, chegue todos os dias em casa, todas as noites em casa com as mãos vazias. Assim, basicamente, era a vida de Asaf. Passou a ser a vida de Asaf durante um período de tempo. E Asaf, ele começa a se trancar. Asaf agora começa a colocar dúvida no seu próprio chamado. Poxa, estou servindo ao Deus do ouro e da prata, o Deus do templo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que tirou com mãos de fé, se desviavam dos meus passos. Quase se desviaram dos meus passos de onde? Quase, ou por pouco tropeçaram meus pés. De onde ou por quê? Aqui está a prova, uma das provas, incutida só em um único texto, que o fato, não sei quem foi que disse, não sei se foi minha esposa, não sei se foi Paulo, não sei se foi Rafael, ou acho que não foi Rafael, ou a diaconisa. Aqui não, pouco importa se a pessoa nasceu em berço evangélico ou não. Pouco importa se a pessoa tem 350 mil anos dentro de uma igreja ou não. Aqui, o que importa, o que nós aprendemos aqui, é foco.
A partir do momento que Asaf minimamente desfoca do seu chamado, quando Asaf começa a olhar para as coisas externas, as coisas que o mundo oferece, ele começa agora a ficar com seus pés escorregadios, ele começa a tropeçar. Por quê? Porque ele desfocou. E aqui ninguém tem salvo-conduto, independente de ter nascido. Paulo nasceu em berço de crente. Mas Paulo passou um grande período da vida dele, não é? Representando o mundo. Ou fazendo parte do mundo. Por quê? Porque em um dado momento sobre a vida dele, ele desfocou. Ele deixou de olhar para o que é o correto. Ele deixou de olhar para os ensinamentos. Ele deixou de olhar para Cristo. E todos aqueles que deixam de olhar para Cristo, vai desfocar. Todos aqueles que deixam de olhar para Cristo, vai sair do caminho, vai perder o sentido do caminho. Não vai ter mais a bússola, não vai ter mais o GPS para coordenar aquele caminho. E esse GPS chama-se Jesus. Isso começa a acontecer com Asaf. No versículo 13 ele vai dizer assim: porque senti inveja. Olha que coisa, um menino que se torna homem, que cresce, vamos aplicar, né? Vamos aplicar para os dias de hoje, que cresce no berço cristão. Não vou dizer evangélico, porque aqui não se fala de evangélico, católico, seja lá o que for. Se fala aqui de judaísmo. O judaísmo é a religião mais próxima do que hoje nós entendemos do que é cristianismo. O cristianismo parte do judaísmo. Então imagina, o Deus, Yahvé, que criou céus, terra e mar, é o Deus de Asaf. Mas agora o que Asaf está dizendo? Porque eu senti inveja dos iníquos, dos ímpios, ao ver a prosperidade dos ímpios. Quando eu aplico isso aqui, eu estou certo ou não? Quantas pessoas que estão dentro da igreja 30 anos, 20 anos, 15 anos, 10 anos? Perde fogo. Não é? Ah, porque eu estou orando há 15 anos, estou orando há 10 anos, Deus não me deu o casamento do meu sonho. Eu estou orando há 10, 15 anos, Deus não me libertou do fumo, não me libertou do alcoolismo. Não é? Meu casamento está em frangalho. Eu não vou querer, mas quando eu olho lá para o meu vizinho, com todo respeito, quando eu olho lá para o meu casal de vizinhos, que eles professam a fé, não é? Na religião de matriz africana, eles prosperam em tudo. Então por que eu vou continuar a servir a um Deus e estar num local com pseudos irmãos onde nada acontece? Porque senti inveja dos ímpios, ao ver a prosperidade dos ímpios. Ou seja, aqueles que não têm Cristo, aqueles que se afastaram de Cristo, eles têm em sua lógica que sinônimo de prosperidade é o ter os bens materiais. Mas Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, e que não subiu ao teu coração, são as coisas que Deus já preparou, agora tem a condição, para quem? Para aqueles que o amam. Quem ama Jesus tem foco. Quem ama Jesus não sai do foco. Quem ama Jesus não sente inveja. Quem ama Jesus sabe que o seu tesouro não está juntado aqui, nesta terra, porque aqui na terra a palavra do meu Senhor vai dizer que a ferrugem dá, não é? A traça destrói e o ladrão rouba. Mas no céu não. O céu está guardado. Por isso que ainda assim Davi, no Salmo 119, versículo 11, ele vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque se eu tão somente ler a palavra, eu vou ter a tendência de quê? De mais tarde esquecê-la. Mas quando eu guardo no meu coração, e não depende de um livro físico, mas eu vou depender do Espírito Santo todos os dias, me lembrar daquilo que eu preciso lembrar. E aí a gente anda continuamente, ou tenta continuamente ter o foco e estar na presença do Senhor. No versículo 4 ele vai dizer: posto que não tem quando morrer, embora sua tolice seja muita. Não sofrem as penalidades comuns aos homens, nem aos homens. Olha o nível de inveja que está assolando a alma de Asaf. Não é? 6. Por isso eles olham com desprezo
Sua iniquidade e sua impiedade os envolve. Sua iniquidade brota como a gordura e se conduzem conforme o propósito do seu coração. Ou seja, Asaf está vendo no ímpio, não é, tudo aquilo que ele gostaria de ter, mas no fundo ele sabe que tudo que essas pessoas têm são frutos de pecado, são frutos de não essência em Deus, e é por isso que ele não se conforma. Poxa, eu que tenho uma essência em Deus, eu que tenho nos dias de hoje, se fosse, ele diria, eu tenho uma caminhada com Cristo, eu pago um preço todo dia para ter Cristo na minha vida e não tenho nada. E o meu vizinho lá tem tudo que não quer Cristo e professa ter outra fé, tem alguma coisa errada, eu vou para o mundo. Esse é o pensamento natural do ser humano. Quando perde o foco. Vamos ver o resultado aqui. Versículo 7. Sua iniquidade brota como a gordura e se conduz conforme o propósito do seu coração. Olha que coisa. 2. Maquinam e expressam maldade. Proferem violência contra o Altíssimo. Põe suas bocas no céu, mas sua língua anda pela terra. Meu Deus. 10. Por isso meu povo retornará a este lugar e achará abundância. 11. E dirão, como saberá Deus? Haverá conhecimento no Altíssimo? Isso aqui é uma palavra de um regente do coral da igreja, se vamos colocar aqui dessa forma, da igreja, daquele tempo. Olha a dúvida do regente, é o líder, vamos colocar, é o líder do louvor. Eu estou aqui diante de um líder do louvor, é como se fosse o guarda, meu Deus. Não é? Não vou citar nome, mas é como se fosse aqui o líder do louvor, de uma hora para outra, dizer, será que não existe sabedoria? Será que não existe inteligência, não existe capacidade no Deus Altíssimo? Olha o ponto que Asaf chegou, porque olhou para o seu exterior. Olha o ponto desse hoje, ele chegou e perdeu o foco. 12. Pois eis que estes são ímpios que prosperam no mundo, olha aí, e aumentam a sua riqueza. Olha o foco de Asaf. Asaf está prestando atenção no crescimento físico, no crescimento material do ímpio, não do espiritual. Meu Deus. 13. Quanto a mim, somente eu purifiquei meu coração e lavei minhas mãos em inocência. 14. Mas fui açoitado cada dia e repreendido pela manhã. Meu Deus, ainda existia uma força interior, ainda existia algo espiritual ainda sobre a vida de Asaf que o constrangia, porque a partir do momento que ele pensa naquilo que os ímpios tinham, ao mesmo tempo ele desejava, e aí agora há um conflito interno em Asaf, porque o homem espiritual está confrontando um homem literalmente material. Físico, literalmente material. E ele sabe que o homem espiritual não pode sentir inveja das coisas materiais. E agora há esse conflito. E o bom aqui é que ele está externando isso. O bom aqui é que ele está falando isso. E é isso, é esse manancial que ao ler e entender, e eu preciso praticar, porque, repito, ninguém aqui tem salvo-conduto. Não é porque eu estou pastor que eu tenho um salvo-conduto de amanhã não sentir uma inveja. Mas quando eu olho e eu lembro dessa palavra, opa, meu foco não é outro, senão Deus. 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 Independente do homem ter ou não, Deus. Independente de uma doença ou não, Deus. Independente de ter perdido emprego ou não, Deus. Independente de qualquer coisa, Deus. 15. Se eu dissesse, farei como eles, teria sido iniquidade perante meus olhos. 16. E é aqui o que eu encerro. Até que entrei no santuário de Deus, 16. entendi o final dele. Até que ele volta ao tempo. Na versão mais lida, que é Almeida, eu gosto mais dessa versão, na mão dos meninos e na sua. Aqui é uma versão peixita.
Eu gosto dessa Bíblia porque ela é pequenininha e pelo menos para mim, é de fácil entendimento. Mas na versão Almeida, corrigida, é fantástica essa versão. Leia aí, versículo 15, versículo 16. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, e então entendi eu o fim deles. Deles quem? Dos ímpios. Em Atos dos Apóstolos, quando da conversão de Saulo, e quando Saulo chega em Damasco, depois da queda que ele teve do cavalo, onde Jesus teve um encontro com ele, e ele se converte, a Bíblia diz que ele está com seus olhos cheios de escamas. E Deus, conhecendo, do jeito que conhecia, vai pedir ao seu servo Ananias e dar o endereço onde Saulo estava. E a princípio Ananias não queria, porque já tinha um histórico, né, de quem era Saulo, matador de cristão, que colocava os cristãos na prisão, perigoso. Como é que vai lá? Não, vá, porque isso para mim é um vaso de honra. Vá. E ele foi. E Deus o instrui para impor as mãos e orar pela vida do Saulo. E assim ele o fez. A partir do momento que ele põe as mãos e começa a orar, as escamas literais dos olhos de Saulo deixam. E a partir daquele momento ele é agora o Paulo, cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Onde eu quero chegar? Deus envia um homem dele, que tem foco nele, que tem uma vida nele, para fazer um trabalho para ele, Deus. Asaf era um homem de Deus, era um homem que era ministro de louvor, e o único ministério terreno que irá se perpetuar, que já é perpétuo nos céus, é o ministério de louvor, mas ele desfocou. Deus não vai usar um homem para alicerçar novamente Asaf. Não. A própria condição de Asaf, e aqui mente, intelecto e coração, alma e espírito, vai conduzi-lo novamente aonde? Ao templo. E a Bíblia diz que ao pisar no templo, ele não ouviu nada, ele não ouviu o sermão. Poderia até na hora que ele pisou, ele poderia estar até ouvindo naquele momento um louvor. Eu estou aqui conjecturando, mas a palavra que está escrita é: quando eu pisei no templo, então eu me recobrei, eu entendi, as escamas saíram, a falta de entendimento saiu. Deu para entender? Por mais que nós conheçamos, cá para nós ninguém conhece. Nós somos candidatos a conhecer todo dia, diferente. Porque Deus nos limita. Por mais que nós sejamos eruditos, por mais que nós sejamos teólogos, por mais que sejamos PhD em teologia, seja o que for, se não tiver o foco da essência do que Deus quer sobre nossas vidas. Sabe, a onda do mar, ela bate e o que tiver em terra ela vai sugando, ela vai levando. Ou ela quando bate joga para mais distante do mar, ou ela traga e retorna aquela situação para dentro do mar. Deus não quer isso. Deus quer que nós sejamos firmes. E Ele mesmo diz que não sejamos como as ondas do mar, que o vento sopra, ela bate nas pedras onde as pedras estiverem. Então, Asaf, por um momento na vida dele, desfocou. Asaf, por um momento dele, através desse desfoco, ele começou a sentir inveja do mundo. Do mundo. É diferente dos Jesus? Não. Claro que não. É óbvio que não. Mas eu não estou aqui para falar do mundo. Eu estou aqui para falar de Deus e o que Deus quer sobre a sua vida, sobre as nossas vidas aqui. É o templo, pastor, que vai me dar salvação? Não. Ele sabe perfeitamente que não. Ah, então o senhor, pastor, meu Deus, graças a Deus por isso.
Graças a Deus, eu preciso da minha salvação. Eu busco a minha salvação todos os dias. Todos os dias eu preciso buscar a minha salvação. Todos os dias eu preciso me santificar mais. Todos os dias eu preciso descer as águas abaixo mais, em espírito. Todos os dias eu preciso me achegar mais a Deus, porque todos os dias eu sou confrontado. Todos os dias. Então, assim, independente do berço evangélico, independente do período de tempo que você não pisa efetivamente como Deus quer no templo, independente de qualquer situação, Deus nessa noite resolveu bater na tua porta. Não na porta de madeira, está aqui na minha frente, mas no teu coração. Uma porta feita de carne. E ele diz, olha, se tu abrires, eu entrarei. E cearei com você e você comigo. Este cear é o alimento que ninguém aqui pode nos oferecer. Só ele. A presença dele, a voz dele inconfundível, o alimento que só ele pode nos dar. E através desse alimento, que ele chama de ceia, assim como Asaf, que retorna ao tempo, e a partir de então ele se fortalece no Senhor, a partir do momento que a gente abre nosso coração o Senhor e convida o Senhor para entrar e cear, é este momento, é a partir desse momento que o Senhor nos fortalece. Nos fortalece para dizer não ao que preciso, o que será preciso dizer não, e dizer sim àquilo que é necessário que se diga sim. Isso chama-se discernimento. E até que ponto o meu discernimento vai? Até que ponto eu vou dar ouvido aos meus amigos? Até que ponto eu vou dar ouvido à parte da minha família, que não crê no Senhor, que não crê no Evangelho? Só estou dando um exemplo. Até que ponto? Até que ponto? Até que ponto? São tantas conjunturas, tantas perguntas. Mas essa pergunta, ela se reflete em outra pergunta, que não é uma pergunta de homem, é uma pergunta de Jesus. Se tu creres, verás a glória de Deus. Ele pergunta, tu creres? Então, não é o tempo, não são os louvores, não são as orações, não é a ministração da palavra. Tudo isso vai contribuir, ou poderá contribuir. Para quê? Para que os nossos pés estejam firmados no Senhor, através do templo que Ele deixou. Perceba, Asaf volta para o templo. Asaf estava no cabeçalho de um outro lugar, mas ele tem o discernimento de voltar para o templo. Não está escrito, olha, ele voltou para casa e recebeu o esporro da esposa. Ele voltou para casa e encontrou 3 amigos, como lá em Jó, e só faltaram arrancar o couro dele. Não. Até que eu entrei e pisei no templo. As escamas caíram. Eu voltei a pensar, eu voltei a enxergar, eu voltei a sentir, eu voltei a ouvir aquilo que é necessário. Não sei quando Sara me falou, não é? Nem culpa que fiquem de pé diante de nós, que a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, por sua palavra
forte da tua voz, não há doenças, nem culpa, que fiquem de pé diante